Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos. Amém? Que o Senhor Jesus possa nos abençoar e falar conosco esta noite. Amém? Vamos orar e pedir para que o Senhor venha estar no meio de nós. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui para falar a sua palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor venha falar conosco tremendamente, ó Pai. Que eu seja só, Pai, um instrumento do seu Espírito Santo para que o Senhor possa falar conosco, Pai. Venha falar com a sua igreja, Pai. Venha agir no meio da sua igreja, Pai amado, Pai querido. Senhor, Pai, fala, Pai. Você tem total liberdade de agir aqui no meio dessa noite, ó Pai, no meio de nós, Pai, através do seu Espírito Santo. Desde já eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. O tema dessa noite, Deus nunca esquece o seu chamado. Irmãos, eu quero falar sobre circunstâncias que te levam a lugares onde você acha que Deus não te vê. Vamos falar sobre Mesibosete, filho de Jonas, que foi para Lodebar. Lodebar é uma cidade que era um lugar escondido. Era um lugar onde ele foi parar por causa da circunstância. Ele foi morar na casa de uma família, amém? O texto que nós vamos ler é 2 Samuel 9, do 1 ao 5. Amém? Aleluia, Jesus. Todos acharam? Aleluia, Senhor. Toda honra, toda glória seja a ti. Aleluia. 2 Samuel 9, do 1 ao 5. Amém? Davi, a bondade de Davi para o filho para Mesibosete. Amém? Posso ler? Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu dê bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu: ó rei, ainda há o filho de Jonas, aleijado de ambos pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei a Ziba. Ele respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Amém? Senhor, a sua palavra foi lida, Pai. Senhor, que o Senhor venha falar conosco tudo aquilo que o Senhor deseja, Pai. Senhor, que não saia nada de mim, mas que saia do seu Espírito, Deus. É que eu te louvo e te agradeço. Amém? Irmãos, eu quero trazer essa palavra para os nossos dias de hoje. Eu quero que Mesibosete seja a igreja e o rei Davi é Deus. Porque o rei Davi, ele tinha uma aliança com Jonas, filho de Saul. Um aliançou com o outro que nunca ia esquecer da família do outro. E no meio às guerras, às guerras que houve em Israel, o filho de Jonas, o Jonas faleceu, o rei Saul faleceu, e o filho de Jonas, na correria, ele caiu do cavalo e o cavalo passou em cima das pernas e ele ficou coxo. E a circunstância levou ele a Lodebar. A primeira coisa que eu quero perguntar para você: qual é a circunstância que está te levando para Lodebar? É o que Deus mandou perguntar para a igreja. Qual é a circunstância que está te tirando da presença de Deus? Porque quando Deus tem um chamado para você, Ele coloca as pessoas no seu caminho para lembrar do seu chamado, para lembrar que você é um escolhido, para lembrar que você tem algo com Ele. O chamado, a gente acha que perde o chamado. Não, mas o chamado, ele é para sempre. A gente que larga, deixa a circunstância
que é o cansaço, que é a má vontade, que é o eu. Às vezes o eu nosso nos atrapalha. Deixamos de fazer o chamado do Senhor. O desânimo, o cansaço, circunstâncias que nos tiram da presença de Deus e nos afastam do Senhor. Vocês sabiam que aqui até da igreja é um Lodebar? A comodidade, a vontade, eu estou indo, eu vou fazer só para mim. E o seu chamado de alcançar pessoas que são necessitadas aí fora? Como que está o seu coração para fazer? Você pode ter certeza que na hora certa o Senhor vai chegar e falar: filho, ei, eu preciso de você. Você faz parte do meu exército. Você, querendo ou não, você fez uma aliança comigo. Você pode ter esquecido, mas você tem uma aliança comigo. Desde quando você me aceitou e desceu as águas, você fez uma aliança comigo de me servir e elegeu como seu único salvador da sua vida. Então, irmãos, nós precisamos não fugir para Lodebar. Nós temos que deixar o Senhor fazer a obra que Ele começou. Nós temos que nos entregar, sair de Lodebar, porque o Senhor te chama. O Senhor está te chamando para vir morar com Ele. O Senhor está te chamando para ficar perto dEle, porque Ele tem uma aliança com você. Deus nunca esquece o seu chamado, porque você é escolhido. Desde o ventre da sua mãe você foi escolhido. Às vezes nós deixamos muitas coisas para trás, muitas coisas deixam nos afetar. Hoje eu vou contar uma experiência que eu tive hoje lá no meu serviço. Hoje eu estava conversando com uma pessoa do almoxerifado, chama André. Ele vai lá na Lagoinha, e nisso chegou o Léo, que trabalha comigo, diretamente comigo, que faz parte da logística. E o pai do Léo, ele é desviado, ele é pastor desviado. Aí ele perguntou: para que afastou seu pai de Deus? A circunstância, o sofrimento. Muitas vezes, pessoas vão te ferir, mas o seu chamado, quem te chamou foi Deus. Às vezes nós confundimos isso. Nós deixamos pessoas nos ferir, nos afastamos da presença, nos afastamos dos fazeres de Deus. Mas o chamado, irmão, não foi de homem, o chamado foi de Deus para a sua vida. Então, não deixe o homem atrapalhar o seu chamado, não deixe o homem atrapalhar o seu crescimento, não deixe o homem deixar de você saquear o inferno. Você foi chamado para saquear o inferno, para buscar pessoas necessitadas aí fora, como um dia nós tivemos, e nós elegemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, e teve o seu chamado anotado por Ele. Amém? Pois Deus nunca esquece de nós. Ele traz pessoas que a gente menos espera, arma situações que a gente menos espera, para lembrar do nosso chamado, para lembrar que somos escolhidos, para lembrar que temos que fazer a obra. Às vezes nós estamos desleixados, às vezes nós estamos encostados. Aí vem uma pessoa e fala: filho, você tem o chamado. Até quando você vai ficar sentado, parado, esperando a banda passar? Não, você tem que agir. E hoje nós necessitamos fazer a obra de Deus, porque o mundo aí fora está engolindo, está tragando as pessoas. E eles estão desesperados atrás de pessoas verdadeiras do amor de Cristo e com o chamado verdadeiro para se resgatar almas aí fora. Deus escolheu, Deus te deu um chamado para você fazer. Ele não quer que você fique parado. Ele não quer que você fique estacionado. Eu estou indo na igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu ajudo a obra. Deus não quer só isso de você. Deus quer mais. Deus quer que você seja a igreja aqui na terra. Deus quer que você seja Ele aqui na terra. Quando Jesus veio à terra, Ele cumpriu o seu chamado. Ele falou, Ele pregou o evangelho, Ele curou, e Ele deixou para nós, que nós ainda fazer o que Ele faz, e ainda mais coisas que Ele fez. E nós estamos fazendo, não estamos fazendo. Por quê? Porque nós, qualquer coisa,
deixa nós, nos afasta de Deus. Qualquer coisa, nós, não vou naquela igreja, não vou servir não, porque o pastor não falou uma boa noite, o pastor não conversa comigo. E aí? Você está vindo na igreja por causa de pastor? Por causa de tocar? Por causa de cantar? Não. Ou porque você está interessado em alguém? Não. Você tem que vir na igreja, você está interessado em Jesus e cumprir o chamado que Jesus tem na sua vida. Porque essa semana, irmãos, é semana de Santa Ceia. E Jesus nos chama para sentar na mesa com Ele. Sabe a primeira coisa que Jesus faz conosco quando a gente senta na mesa? Troca nossas vestes. Põe as vestes limpas para nós sentarmos limpo à mesa do Senhor. Por quê, irmão? Porque nós pecamos toda hora, todo momento. Mas Deus não. Ele chama nós para fazermos a obra. E quando nós sentamos na mesa com Ele, as nossas vestes são limpas. Ele nos purifica, Ele nos limpa. Por quê? Porque Ele quer que nós cumprimos o chamado dEle. Deus está chamando nós para fazer a obra dEle, para crescer a igreja dEle na terra, para saquear o inferno que está cheio de almas perdidas, almas penadas. Irmãos, está cheio. E o que nós estamos fazendo? Sentado no banco da igreja. Nós estamos na Lodebar da igreja. Hoje a igreja virou Lodebar, porque nós queremos ficar sentado, escondido no banquinho. E aí? Lodebar, irmão, Lodebar é a cidade escondida. É uma cidade que ninguém via. Era uma cidade muito mal falada. E aí? Você quer continuar nessa cidade? Ou você quer sair para o campo, colhendo almas para o Senhor Jesus? Amém? O Senhor nos chama, irmãos. Jesus nos chama para o reino, nos chama para juntarmos com Ele, para fazer e cumprir o nosso chamado. Chamado, irmãos, é um negócio muito sério. E às vezes trocamos por pouca coisa, trocamos por quase nada, e esquecemos que nós temos um Deus que mandou o seu Filho unigênito morrer por nós na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. O que Ele quer de nós? Só que nós cumprimos o chamado que Ele deixou para nós na terra. Você está cumprindo o seu chamado aqui na terra? Deus manda te perguntar. Ou você está escondido em Lodebar? Porque, irmãos, Deus, todo dia Ele fala conosco, através de orações, através de canções. Nós estamos dando os ouvidos para o Senhor, pelo chamado de Deus, que nós temos na nossa vida. Deus nos chama para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para nós. É o seguinte, Mefibosete, ele perdeu tudo. Ele achou que não tinha mais nada na vida. Mas quando o rei chama, quando Deus te chama, tudo aquilo que você perdeu, Ele restitui. Ele te dá de volta. Sabe por quê? Porque você foi escolhido. Você não ficou esquecido. Ele nunca esqueceu de você. Ele quer que você cada vez mais cresça. Ele quer que você cada vez mais encha do seu espírito e faça o que o Senhor mandou você fazer. É isso que Deus quer. Deus quer que você cumpra mais uma vez o seu chamado. Porque tudo aquilo que você perdeu ou achou que perdeu, não perdeu. Ele está te entregando de novo. Nessa noite Deus te fala: filho, tudo aquilo que ficou para trás, tudo aquilo que você deixou lá atrás, eu estou te entregando, porque eu nunca te tirei. Quem deixou de fazer foi você. Eu nunca tirei de você. Quem deixou de fazer foi você. Então, irmãos, entrega cada vez mais os seus caminhos para Jesus, porque Ele quer algo diferente da sua vida. Ele quer te transformar, como o rei Davi fez com Mefibosete. O nosso Deus quer fazer conosco, trazer tudo aquilo que nós deixamos para trás de fazer e fazer de verdade. Porque o Senhor, Ele nos ama. O Senhor, se Ele nos escolheu, é porque Ele viu algo em nós. Porque não foi o homem que te escolheu. Se você está aqui nessa igreja, se você está em qualquer igreja, servindo a Jesus, o homem não te escolheu. Você foi escolhido por Deus. Se nós formos escolhidos por Deus, homem nenhum vai tirar o que você tem. Você pode ficar magoado, mas Deus, Ele é um só. Tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Tudo que você perdeu, Ele vai te dar de volta. Porque Ele não é filho do homem para que minta. Ele é filho de Deus. E tudo que Ele falou vai se cumprir na sua vida. Amém? Feche os seus olhos e vamos ficar de pé.
E vamos orar ao Senhor. Amém? Aleluia. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus de milagre, Deus de poder, Senhor. Senhor, a sua palavra foi dita, a sua palavra foi comentada, Pai amado, Pai querido, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor pediu para me falar, eu falei, Pai. Então, Jesus, venha fazer a sua obra aqui nessa noite, ó Pai. Deus, como o Senhor fez na vida de Mefibosete. Se tem alguém aqui escondido em Lodebar, se tem alguém aqui pela circunstância foi parar em Lodebar, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha trazer de volta, Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha restituir tudo aquilo que perdeu, Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, ó Pai. Faça a obra, Pai amado, Pai querido, Senhor. Pai, o Senhor tem liberdade de chegar aqui em cada um, Pai. O Senhor tem a liberdade aqui de tocar no coração de cada um nessa noite, Pai. Faça a sua obra, Papai amado, Papai querido. Senhor, tem liberdade aqui no nosso meio, Senhor, meu Deus, meu Pai. Ah, Espírito Santo. Ore canta labassura, ereche canta labas. Ore canta labassura, ere canta labas. Deus, visita aqui nessa noite, Pai. Visita cada um que está aqui sentado, cada um que está de pé aqui, Senhor, meu Deus, meu Pai. Deus de maravilha, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória, Jesus. Ah, tenha liberdade, Espírito Santo. Tenha liberdade, Espírito Santo. Pai amado, Pai querido, Senhor. Pai, nós não queremos ficar em Lodebar, Senhor. Nós queremos fazer a sua obra, Pai amado, Pai querido, porque o chamado é muito grande, Pai. O chamado é muito forte, Pai amado, Pai querido, Senhor. Porque nós somos dependentes do Senhor, Pai amado, Pai querido. Ah, se o Senhor falou que nós temos chamado, que o Senhor não esquece o nosso chamado, Pai, é porque o Senhor está liberando o chamado aqui de cada um cada vez mais forte, Pai. Porque se nós achamos que perdemos, Pai amado, estamos enganados, Pai. Nós só deixamos de fazer porque o Senhor não tira nada, Pai. O Senhor vai e acrescenta cada vez mais, Senhor, meu Deus e meu Pai. Ah, Deus de milagre, Deus de poder, toda honra, toda glória seja a Ti, Senhor. Que nessa noite nós podemos sair daqui, Senhor, entender o chamado que o Senhor tem com cada um de nós, Pai amado. Ah, Senhor, tira todo o cansaço, Pai amado, Pai querido. Tira todo o eu, Senhor, meu Deus e meu Pai. E faça o chamado de cada um aqui crescer, Pai. Faça o chamado de cada um aqui arder no coração, Pai amado, Pai querido. Que nessa semana de Santa Ceia, Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor venha trocar as nossas vestes, Pai amado, Pai querido, para que a hora nós sentarmos na mesa com o Pai, estarmos limpos, estarmos cheios da assunção, cheios da sua bênção, Pai amado, Pai querido. É que eu te peço, Senhor, meu Deus e meu Pai, e eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor já está fazendo a obra, Pai. Desde já, Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai. Em nome do seu Filho Jesus. Amém, Senhor. Oh, glória.